Aí que entra o Jacotô, porque o Castilho disse que o Costa Azevedo apropriou do Jacotô. De fato, no livro Lições de Ler, do Azevedo, do brasileiro, tem uma citação do Jacotô. Uma Mas, citação? uma citação, mas não tem nada a ver com plágio. Meu Deus. Por quê? O Jacotô, ele não criou nenhum método de ensino. Então, não tem como ser plagiário de alguém que não criou o método, né? E aí, nessas buscas para conhecer, né, quem é o sujeito Jacotô, aí entra a panecástica. O Jacotô, ele é um sujeito, né, de 1770 a 1840, nasceu e morreu, então, do século XVIII, e ele estava ali no âmbito da Revolução Francesa. E em um momento de ideais como igualdade, liberdade, fraternidade, o Jacotô, dentro do movimento, ele já estava criticando a própria escola, a instrução pública que era herdeira desse movimento. E a panecástica, o que ele faz? Ele pega uma filosofia, né? Ele junta duas palavras. Ele pega duas palavras gregas, o pan, que é o todo, e o ekastos, que é cada parte, né? Cada uno, cada um. Para dizer que, então, panecástica, ele junta em cada manifestação individual, eu preciso pensar nesse todo. Então, trazendo para o campo de Castilho, de Costa e Azevedo, que é o campo do ensino da leitura e da escrita no Brasil, né, que é o campo da alfabetização, o termo que nós temos nos dias atuais. Para eu alfabetizar, para eu estar ali em contato com cada sujeito, seja criança, adolescente, jovem, adulto, nessa manifestação individual, eu preciso evocar, eu preciso trazer esse todo. Qual todo? Um todo que ele parte da premissa da igualdade. Então, por isso que a panecástica, né, parte da premissa que tudo está em tudo. E aí, nesse contexto, nós vamos entendendo que as querelas, as disputas metodológicas são, como vocês colocaram também, posicionamentos políticos que extrapolam o campo da instrução pública. É importantíssimo trazer que o periódico, e aí são outras fontes, né? O periódico A Ciência, ele circulou no Brasil em 1847 e em 1848. E nesse periódico, era do campo da homeopatia, escrito por médicos. O Valdetaro, inclusive, é um dos editores. Lembra, né, da Carta do Castilho, que ele cita Costa Azevedo e Valdetaro. Isso que eu ia perguntar, o que dizia o Valdetaro? Valdecaro? Valdetaro, Francisco Valdetaro. Crispiniano Valdetaro. Então, ele foi editor também da revista Aurora Fluminense. Todos esses sujeitos, eles Um estavam hippie juntos. do século XIX. Todos esses sujeitos, eles estavam juntos, trazendo e trouxeram a homeopatia para o Brasil. O periódico A Ciência diz desse momento que foi introduzida no Brasil a homeopatia sob a base do método Jacotô. Método não, né? Assim, método do Filosofia, da ensino filosofia. universal. Isso, porque a gente É, porque tem rescindiu. tudo a ver agora você falando, né, a homeopatia, né, que o veneno contém a cura também contém o veneno, quer dizer, tudo está em tudo, tudo a ver mesmo. O sintoma, ele é um sintoma de um todo, né? Então, você não trata só o sintoma, Isso. você trata o Né? corpo como um todo, que aquilo é um sinal de que algo não está bem. Mas você não pode simplesmente curar aquilo que está, tipo, na superfície. Tem que se aprofundar em o que está desalinhado. Legal. Agora, que Isso. filosofia avançada desse Jacotô, né? Não sei, talvez seja aqui exalando a minha ignorância, mas o cara estava falando de umas coisas que depois vão ser trabalhadas na física quântica no século XX, né, na matemática dos fractais, os caras trabalhando do tudo está em tudo, pô, já cotou. Ou, tem a ver isso? Você chegou a enveredar por esse lado aí? Sim, o ensino universal que ele
fala, né, é justamente isso de interligar os saberes. Então, a ciência, a escola moderna que vai compartimentando esses saberes, de certa forma, naquele tempo, estavam todas muito em tudo, né? Uhum. Então, tem sim também a ver essa filosofia que vai lá para esse todo, que não vem sedimentando, né, as disciplinas, Analisando tudo, disciplinarizando, né? racionalizando, e aí a grande apropriação de Jacotot no Brasil também, no campo dessas querelas metodológicas, né, foi criado o Instituto Panecástico no Brasil e a Sociedade de Instrução Elementar do Rio de Janeiro. Isso Então, naquela época. isso, naquela época. E também sumiu, como sumiu o periódico A Ciência em 2 anos. Aí isso que é muito, né, muito pertinente. Em 2000, o Rancière, um francês, um filósofo, né, ele escreveu a obra O Mestre Ignorante. O que é essa obra? Essa obra são 5 lições intelectuais, de lições sobre emancipação intelectual. Ele traz o que é a panecástica, a filosofia de Jacotot, o princípio da igualdade. Ele traz esses elementos nos anos 2000. Mas olha só, o periódico A Ciência, que circulou em 1847, 48, está registrado as mesmas questões, né? O que é a emancipação intelectual, o princípio do todo em cada manifestação individual, tanto no campo da medicina, quanto no campo da instrução pública, e isso está registrado nos nossos jornais, está disponível também para quem tiver interesse, está digitalizado e disponível no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ah, legal. Então, Vamos colocar esse link aqui Bora depois na colocar descrição na do vídeo. descrição. certo. Então, Legal. nós temos no jornal, né, no periódico daquele momento, uma definição da panecástica, desses conceitos que foram silenciados e que cento e quantos anos, em 1800 para 150. 150, 160 anos depois, voltam à tona e com força total, né, nesse É, momento que estamos. O que acontece? Ou o professor emancipa, ou o professor embrutece. Se eu parto desse princípio, né, que de alfabetização, enquanto um caminho que cabe à criança ir se adequando a cada fase, nas palavras do próprio Rancière, fazendo alusão à filosofia panecástica, há um embrutecimento. Em que sentido? O embrutecimento é quando duas vontades, e aí, né, professor e aluno, e duas inteligências existem, mas as duas vontades caminham para o mesmo lugar, né? Os dois estão com aquela vontade de aprender, de ler e escrever, estão com a mesma vontade, só que o embrutecimento, uma inteligência se anula nessa relação. Então, há duas vontades, mais uma inteligência. Qual inteligência? A do professor, que já pensou em todo esse processo, né? Que já definiu que não abre, controla o que processo. controla, que pune, né? As punições, e que já tem todo esse processo e o sujeito é totalmente passivo nessa relação. Então, ao contrário do mestre que embrutece, nós temos o mestre que emancipa, que é quem? Esse que dá a possibilidade da inteligência do outro, né, ser construída na relação. Muitíssimo obrigada, de verdade. Quer falar, E antes amor? de você acabar, uma coisa aqui, eu tenho um monte de comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos, eu tentei trazer alguns aí, mas só para a Natália Lopes Albuquerque aqui deixou uma frase que você falou, né, Suzana, ao longo aí, que é, o emancipado caminhará para emancipar, o embrutecido para embrutecer, Sim, com certeza. Isso. certo? Fechamos Amanda, com essa, então, com essa maravilhosa. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o programa. A gente vai deixar os links todos que foram ditos na descrição. Se a gente esqueceu de alguma coisa que foi dita aqui, procura a gente, pode perguntar nas nossas redes sociais.
Deixem comentários que a gente responde depois. E muito obrigada, Musa, muito obrigada, Suzana, e até o próximo programa. Até, gente. Obrigada.